Hoje trago-vos uma conversa um pouco diferente, mas atenção que ela é necessária. Comigo tenho a Juliana, ela é cirurgiã plástica, mas é também uma pessoa muito querida na minha vida. Vocês já sabem que ao longo do meu percurso profissional eu falo muito sobre parentalidade, mas cada vez é mais importante falar também sobre a mulher antes, durante e depois da maternidade. E falar com a Juliana é muito importante porque, para além dela lidar com o corpo da mulher diariamente, lida inevitavelmente também com a história emocional das mulheres que a procuram. E esta conversa é muito mais... Aliás, esta conversa não é sobre padrões de beleza, nem sobre mudar para agradar às outras pessoas. Esta conversa é sobre escolhas, é sobre autocuidado e sobre reconexão com o corpo, mas acima de tudo com a identidade. Muitas mulheres e muitas mães perderam durante o caminho. É verdade ou não? É verdade. Juliana, antes de nós começarmos, tu, para além de ser cirurgiã plástica, de lidares todos os dias, e eu aposto que quem mais te procura são as mães. Sim, 90% são mães, sim. 90, se eu for a ver, mais ou menos 98% mulheres, mas Sim, muito mais. Muito mais. Muito mais. E tu já eras cirurgiã antes de seres mãe, porque tu és mãe de 3 crianças, e eu quero perguntar-te se tu tens uma perspectiva diferente da mulher, da mãe e da tua profissão antes e depois de seres mãe. Do impacto que a tua profissão acaba por ter na mulher. Sim, claro que sim. Da própria profissão e também porque percebi essas mudanças também no meu corpo, Sim. não é? Porque se antes eu vi algumas mães que chegavam até mim, depois também comecei a perceber o impacto dessas alterações no nosso corpo, pela minha experiência própria, não é? Atrevo-me a dizer... E agora identifico-me com muitas mães que vêm até mim, que é giro. É isso mesmo. Atrevo-me a dizer-te, tu dizes-me se eu estou errada ou não, se tu antes de seres mãe, se calhar não te ligavas tão emocionalmente à história delas e depois de seres mãe já tens uma percepção diferente. É verdade, isso é verdade. Ok. Acontece muito. Mas além disso, claro que depois também fui tendo mais experiência, fui vendo cada vez mais casos e sei como é que é. Há determinadas características particulares do corpo das mulheres que já foram mães, não é? Em relação a outras que às vezes procuram os mesmos procedimentos. Ou seja, há algumas características em particular das senhoras que já foram mães. E claro que sim, porque eu própria passei por elas, muitas dessas. Sim. Passei e continuo a passar. E algum dia tenho de resolver isso. Mas pronto, sim, é verdade. Quando fui mãe, e eu sou mãe de 3 filhos, não é? Portanto, ninguém é imune a isto. E portanto, sim, identifico-me com todas as histórias que passam por aqui. E é muito bom ajudar a fazer um bocadinho parte da solução, digamos assim, dessas questões que envolvem as pessoas. Algum padrão emocional nas mulheres que te procuram? Noto, sim. Geralmente são pessoas que procuram algum colo, digamos assim, e que procuram melhorar algo que não está bem na vida delas e que, de alguma forma, acham que eu acho que é completamente válido, através de uma melhoria física, que vão conseguir também melhorar alguns aspectos da sua vida. E isso acontece, nós vemos muito isso. E diz-me uma coisa, relativamente aqui às mulheres que procuram, basicamente é depois de uma transformação, pode até ser a maternidade, mas muitas vezes se calhar um burnout, um luto, algum acidente, muitas vezes, algum divórcio, alguma doença, ou seja, tu tens todas estas histórias diárias que chegam até ti. É verdade, e nesse sentido, isso é tão comum, ou seja, há sempre algum historial, algum histórico daquela pessoa. A maior parte das pessoas têm algum histórico e essas situações estão incluídas muitos nos históricos das nossas pacientes. Nós temos sempre incluída, antes da cirurgia, uma consulta de avaliação psicológica com uma psicóloga. Isso sempre aconteceu? Aqui sim. Isso é prioridade? Aqui sim, mas não em todos os sítios. Mas isso é prioridade? Acho mesmo, eu não sei se... Eu não quero estar a dizer coisas das quais eu não tenho a certeza, mas eu tenho quase a certeza que nós somos os únicos que fazemos isso. A consulta de avaliação psicológica antes da cirurgia. E o que é que elas querem realmente quando entram aqui num consultório, vão ter contigo? Ou seja, é muito mais do que a transformação física às vezes. Sim,
querem ser percebidas, Ok. muito, muito compreendidas. E nisso eu acho que consigo bem compreendê-las, no caso das mães, que era o que estávamos a falar. Portanto, querem ser abraçadas, querem que reconheçam o processo pelo qual estão a passar ou pelo qual passaram e E alguma vez, nessa mesma consulta que acaba por existir, aconselhaste uma mulher a não avançar? sim, acontece-nos muitas vezes. Pronto, a primeira consulta às vezes, nós temos a primeira consulta e às vezes é um bocadinho difícil perceber quais são as doentes que estão prontas depois de cirurgia e quais aquelas que não estão assim tão prontas. E portanto temos depois, quando as doentes efetivamente decidem prosseguir com o processo terapêutico e com a cirurgia, temos sempre a consulta de psicologia e muitas vezes temos a informação dessa consulta de psicologia, não é? Porque estamos aqui num processo terapêutico, tudo confidencial e apenas informação acessível às pessoas que estão envolvidas nesse processo terapêutico e muitas vezes por algumas questões concluímos que ainda não é bem o timing para aquela pessoa ser operada. Okay. E há certas coisas que têm de ser trabalhadas. E, portanto, isso acontece, por vezes, sim. E pronto, e se calhar um dia mais tarde até vai haver essa possibilidade de existir mesmo essa transformação física. Sim, depois de determinadas coisas serem trabalhadas. E nota-se mesmo que é a altura ideal, porque... Começa aqui sempre. Sim, é a altura ideal, porquê? Porque, a posteriori, com um determinado tipo de questões, de certa forma, resolvidas, de uma determinada parte, a satisfação depois com a transformação física vai ser muito superior. Claro, aquilo que seria claro. Já há uma consciência, ou seja, em vez de nós, se calhar, estarmos aqui com esta perspectiva de não, ok, eu preciso mesmo de avançar para essa transformação, mas aqui dentro ainda não está trabalhado, ainda não está resolvido, Exato. Então vai ser muito difícil o pós. E se calhar, posso estar aqui a falar em algo relacionado com uma abdominoplastia ou qualquer coisa do género, ou uma lipoaspiração, se calhar depois até é mais fácil voltar a engordar, se calhar tudo, e sim. voltar ao corpo que teve antigamente, se não houver este trabalho. A estabilidade dos resultados Exatamente. Também depende muito disto, sim. Ok. Então diz-me, quais são as cirurgias que as mulheres, que as mães principalmente no pós-maternidade mais te procuram? Há uma, procuram todas. Já tens aí. Está relacionado com isto. Ok. Sabes que ainda ontem falei, desculpa interromper-te, ainda ontem estive a falar com uma amiga minha, uma amiga de infância, ela também tem 3 filhos, e este era um dos sonhos que ela tinha. Mas o que é que ela queria? Eu quero ter todos os filhos, ou seja, que ela sempre desejou ter, que foram os 3 filhos, e depois eu vou pensar nisso, ou seja, passado, agora o mais pequenino dela tem 2 anos, 2 ou 3, ela avançou logo e disse, não, é algo que eu pensei, eu preciso de ter esta parte aqui já resolvida e depois desta parte vou avançar para a cirurgia e pronto. Pronto, e acho que faz muito bem e acho que todas as mães têm direito a isso, digo eu. Mas pronto, a questão do peito, a questão das mastopexias, ou seja, dos liftings mamários, às vezes também aumentos mamários, mas na questão das mães é mais os liftings porque geralmente há alguma flacidez de pele e existe uma queda do peito, não é? Portanto, temos de... Aconteceu comigo. Temos de associar outros procedimentos, não será um aumento mamário simples, temos também de solucionar a questão do excesso de pele. É, sem dúvida, o mais procurado. Ok. E é aquele que notas que as mulheres mais rapidamente veem os efeitos e ficam mais rapidamente felizes e que influencia a autoestima? Impede muitas vezes as senhoras de usarem determinado tipo de roupas. Porque se tiver, no fundo, um peito vazio, caído, o que é que vai acontecer? Não podem usar qualquer tipo de roupa. Depois, se quiserem usar um vestido mais decotado, não dá para usar os sutiãs, que geralmente disfarçam estas condições. Portanto, geralmente é o que procuram mais nesse sentido. Claro que a questão da barriga também, das abdominoplastias. Mas isso dá para tapar mais facilmente. Ok, mas isso é sempre também depois, ou seja, é raro uma mulher procurar-te para uma abdominoplastia que ainda não tenha sido mãe? Se é raro, é assim, também há senhoras que procuram. Okay. Nós temos a questão, eu estava a falar mais em particular das mães, mas não, também existe noutras situações, por exemplo, as grandes perdas de peso. Ok. Há muitas senhoras que desde jovens foram muito gordinhas e que depois fazem cirurgias bariátricas ou algumas que até
perdem peso por iniciativa própria. E muitas vezes essas senhoras também têm indicação para abdominoplastia, quando perdem o peso. E muitas delas ainda não foram mais. Portanto, há sempre casos de senhoras que ainda não foram mais e que também precisam. Uma pergunta que eu acho que é muito importante e eu quero que tu me respondas com a tua perspectiva de médica. Sim. Onde é que termina aqui o autocuidado e começa a pressão externa? O mudar para agradar. Também acontece muito frequentemente. Não em todas as situações, acho eu, mas muitas vezes algumas senhoras até vêm com o companheiro à consulta. E nota-se que... a pressão é externa. Sim, e que é o companheiro que decide o que é que acha que fica bem e não fica. Ou seja, tenho uma voz mais ativa do que a própria pessoa que está à minha frente e que vem à consulta. Como é que tu trabalhas esses casos? É difícil, porque eu não sou... Existe um controle externo, exatamente. Sim, é difícil. E eu tento sempre, da minha parte, volto a dizer, eu não tenho qualquer tipo de formação em psicologia, sim. Tenho a básica, não é do curso de medicina, mas é como se não fosse nada. Sim. Mas já vou tendo alguma experiência a lidar com isto. E é complexo. Eu tento sempre atribuir a decisão à mulher. E se eu vir que é necessário, muitas vezes tento falar com a pessoa, só com a pessoa, e peço, claro, ao marido, de uma forma com pezinhos de lado, digamos assim. Claro. Exato, para sair e que eu precisava de ter uma conversa só com a pessoa à minha frente, porque isso de facto acontece às vezes, e as pessoas fazem uma cirurgia para agradar a outros. Não estou a dizer que são todos os casos, não. Mas há uma porcentagem significativa que sim, e nota-se, porque as pessoas quando chegam, às vezes até nem vêm com os companheiros, vêm sozinhas, mas nota-se, porque o meu marido falam muito no marido, falam muito, ou... Agora sem ser este tamanho porque viu na outra, eu vou colocar e sem ser o marido. Imaginemos, porque uma pessoa qualquer da família, uma amiga, não sei, dizem sempre que isto e tu devias ter... há coisas que eu já ouvi que são surreais, mas tipo, tu devias ter vergonha dessa barriga, tapa isso. Tu sentes às vezes que estas mesmas... não é? Não, claro, e não tenhas pudor em dizer esses mesmos exemplos, porque é a realidade. Notas muito que às vezes elas vêm com estas escolhas de quererem fazer a cirurgia muito pela dor, pela insegurança. Sim, e lá está, isso tem de ser trabalhado. É mais uma coisa, volto a dizer, eu da minha parte, que não tenho informação nesta área, na área da psicologia, nem da psiquiatria, eu tento fazer a minha parte, dizer, esta cirurgia, há uma coisa que eu digo sempre aos pacientes, que é, esta cirurgia é para si, não é para mais ninguém. E você tem de a querer fazer, porque isto é um procedimento cirúrgico, claro. Isto tem riscos, isto vai exigir alguns cuidados da sua parte, e portanto, e aquilo é para aquela pessoa, e a pessoa tem de estar disposta a isso, não é? E tu sentes que, porque isto é assim, isto é uma transformação física, certo? Quando elas recorrem a uma cirurgia plástica, é visível essa transformação física, e tu sentes que a maioria das mulheres continua esse trabalho depois com uma alimentação saudável, com o cuidado do corpo, ou sentes que não? Há muitas que já vêm com esse cuidado, ou seja, são pessoas que já vêm, há muitas, que já vêm com hábitos de vida saudáveis, já fazem exercício físico, já têm uma alimentação saudável, e portanto, no fundo depois é só manter. Ok. Claro que depois há outra parte. Há senhoras que chegam aqui que ainda têm um peso muito acima daquilo que é suposto estar e isso aumenta os riscos da cirurgia. As pessoas acham que não, vamos para a frente, mas não é bem assim. E pode existir aqui efeitos secundários? Não, pode existir riscos mesmo e complicações das cirurgias que são tanto maiores quanto maior for o peso das pessoas. E portanto, temos de ter cuidado com isto e muitas vezes também recusamos cirurgias por causa do peso em excesso. E porque, lá está, aumenta as complicações e num peso extremo, não é? E há um peso, ou seja, tu para avançares para certas cirurgias... Tem de haver um peso. Exatamente, vocês fazem um cálculo para Exato, a relação entre o peso e a altura. É até um determinado nível, não é? Acima desse nível já começamos a entrar na área vermelha, laranja-vermelha, digamos assim, de complicações e claro que na área vermelha há mesmo o risco de vida, porque isto são
procedimentos que devem ser feitos quando há condições de segurança para isso. Nós só vamos fazer um procedimento às pessoas quando o risco supera... Não, quando o benefício supera em ampla escala o risco. E não pode ser ao contrário, não é? Senão vamos aqui inverter tudo o que é correto. E agora diz-me uma coisa. Uma pessoa entra pela porta do consultório e tu vais ter que ver o corpo dela, a cirurgia que ela quer fazer, e muitas vezes, ou se calhar quase sempre, diz-me tu, o corpo conta a história daquela pessoa sem ela a verbalizar. Sim, é verdade. Muitas vezes, sim. E já sentiste que a verdade não está a ser verbalizada e que o corpo te está a contar outra história? Tu acabas por confirmar isso. Isso até acontece todos os dias, não é? Tipo, não me digas que isso é o que mais acontece. Não, credo, não, mas acontece todos os dias. Tipo, mas eu nem como nada. E tenho o peso. E pronto, ok. São dos medicamentos da psiquiatria. E não é dos medicamentos da psiquiatria, não é? Pronto, mas as pessoas têm de ser responsabilizadas. Claro, volto a dizer, nós só avançamos para a cirurgia quando as condições de segurança estão reunidas e o benefício supera em larga escala o risco. Portanto, está que nós, felizmente, e eu não gosto muito de falar nisto, mas temos muito poucas complicações. E as que temos são complicações previstas e resolúveis na sua maior parte dos casos em relativamente pouco tempo. Porque os estudantes também são selecionados, não é? Agora, volto a dizer, têm de ser selecionados e não podemos entrar aqui operar qualquer um, não é? Porque vamos ter problemas e nós estamos aqui para praticar o bem, para fazer bem às pessoas e não é para lhes causar dano. Claro. E agora faço-te outra pergunta, que há muita gente que também tem isso em mente, que é, quando tu começas a fazer uma cirurgia plástica, fazes a primeira, fazes a segunda, mas depois começa a entrar aqui num ciclo vicioso. Sim, há pessoas assim. Ok? E tu consegues olhar para esse tipo de pessoas e ver como algo benéfico, ou há alguma parte aqui, se calhar psicológica, porque precisa de ser trabalhada? É assim, há alguns casos, isto também temos de ver o contexto. Porque, por exemplo, as doentes pós-bariátricas, lá está, estas senhoras que perdem muito peso. Sim, tens aqui a parte da pele, tens imensas áreas e são doentes geralmente muito agradecidos. Que é muito bom de se ver, porque de facto, isto só uma parte muito, muito rápido, que são pessoas que foram muito gordinhas, depois perderam o peso e ficaram mais saudáveis. Mas depois, às vezes, a maior parte deles, isto é um comentário que vários dizem, que é: eu perdi o peso, mas agora fisicamente e quando me olho ao espelho, gosto menos de mim do quanto era gorda. Isto acontece muitas vezes. Okay. E são doentes muito agradecidos. Porquê? Porque geralmente as cicatrizes são maiores neste tipo de cirurgias, porque são quantidades de pele muito superiores a uma mera cirurgia estética, não é? Esta cirurgia estética regular, de uma pessoa que não perdeu este peso. E as cicatrizes são muito maiores e as pessoas são muito agradecidas. É diferente. Claro que aí é diferente. E claro que aqui estas pessoas quase precisam de entrar numa máquina e sair outras, porque é mesmo dos pés à cabeça, não é? Tipo, claro, depois temos a outra parte, que são as pessoas mais da cirurgia estética, que às vezes fazem uma coisa, depois que fazem outra, depois tudo certo se houver indicação para isso. Mas nem sempre já tiveste de dizer um basta, chega? Sim, se não houver indicação, sim. Embora eu acho que é assim, eles dão com o nariz na porta aqui, mas depois vai haver aí alguns que vai acabar por fazer, exatamente. Mas ao menos a responsabilidade não cai em mim e o mais importante para mim, pelo menos para mim, é estar bem com a minha consciência. Exato. E fazer o bem às pessoas, mais uma vez. Olha, esta é uma pergunta também um bocadinho, que eu vou dizer que é um pouco crítica para ti, porque é a tua profissão, mas tu já sentiste que muitas vezes existem mulheres que precisam mais de ser ouvidas do que propriamente serem operadas? Sim. Por acaso a mim nunca me aconteceu, mas até uma colega minha daqui, a doutora Sofia, tem doentes que pagam consultas que não querem fazer cirurgia nenhuma, só querem consultar. Uau. E pagam várias consultas. Isso acontece, portanto, acho que esta realidade espalha isso. Acho que é sempre. Mas porquê que achas que então vos procuram? Porque vocês lidam diariamente com o corpo e conseguem entender? Eu acho que aqui somos. Acho que a clínica tem alguns valores, lá está, somos a única clínica com uma consulta pré-operatória obrigatória de psicologia, portanto, isso já demonstra alguma preocupação com, além da parte física, não é? Que a cirurgia plástica está muito associada ao físico, alguma preocupação com a parte psicológica, que não existe na maior parte das clínicas de cirurgia plástica. E claro, muitas destas senhoras, como tu começaste esta conversa bem, têm
muitas feridas também psicológicas. Há a tendência para as pessoas que procuram cirurgia plástica terem também muitas feridas psicológicas e tentarem, através da remodelação do seu físico, resolvê-las. Embora, volto a dizer, é sempre importante a outra parte. Mas a maior parte das clínicas de cirurgia plástica não têm cuidado com isto. Portanto, operam as senhoras na parte física, não é? E depois a parte psicológica fica por resolver. E eu acho que se calhar as pessoas que sabem do que vão vendo, que nós temos esse cuidado particular que não existe em todos os lados, sabem que se calhar nós já somos abertos a este tipo de questões e se calhar procuram um abraço em nós, digamos assim. E portanto acho que é por aí, sinceramente. E vêm cá, recorrem até nós para ver se conseguem uma palavra de alento e de conforto. E eu acho que é por aí. E já alguma vez te aconteceu alguma mulher entrar aqui fazer uma cirurgia contigo e passado 1 ano ou 2 tu olhas para ela e está exatamente na mesma? Porque ela não conseguiu. Já aconteceu. Há pessoas que ficam bem no pós-operatório e depois engordam. Tipo, muitas vezes eu até chamo as senhoras para fotografá-las, passado uns tempos e de facto depois olha-se assim, isto não está, porque as senhoras ganham peso. Lá está, não têm os tais hábitos saudáveis, não... Pensou que aquilo está resolvido. E também há outra questão, agora lembrei-me de outra coisa, à medida que íamos falando, que também já no outro dia vi uma senhora que já ia na sua 4ª ou 5ª lipoaspiração, não sei, continuava muito gorduchinha, vinha fazer a 4ª ou a 5ª. E lembro... Eu fiz uma e eu não quero pensar numa segunda. Eu lembro-me que a minha colega em questão, que ia operar, não era eu, mas uma colega me disse assim: mas olha, veja lá, se agora você... Não, mas lá se agora, se você toma cuidado, faz exercício... E a senhora respondeu isto, e isto é verídico: não faz mal, se estiver gordinha outra vez, faz-se uma outra lipoaspiração. Era isso que eu te estava a dizer há pouco. E eu fiquei assim, o quê? É porque é colocar toda a fé aqui na cirurgia plástica e não fazer mais nada. Sim. Agora mesmo para finalizar, e porque eu própria também fiz cirurgia plástica, Juliana, eu quero dizer-te que existe uma Marta, uma mulher, antes e depois desta cirurgia. Exatamente. Pronto, porque eu sempre pensei que depois de ser mãe, eu tenho 4 filhotes, depois de ser mãe eu iria conseguir, porque eu sempre fui muito magrinha, então eu iria conseguir. É mentira, com a vida toda a acontecer, não conseguia ter hábitos alimentares saudáveis, não conseguia ir ao ginásio da forma como eu queria, e então havia muita coisa a acontecer. Embora eu depois, quando consegui manter os hábitos saudáveis, eu sentia que o meu corpo não estava a corresponder. E o que muita gente e muitas mães também acabam por partilhar comigo. Mas o corpo não responde. Ou seja, é natural. Isto não é milagres, ok? O nosso corpo gerou, no teu caso, 4 vidas, no meu caso 3. Numa delas foi gênios. Exato. Pior ainda, não é? Exato. Pronto. Mas não há milagres. Tipo, isto acontece a toda a gente, faz parte. E eu acho que há de certa forma que aceitar isto. Eu normalizo e está tudo bem, porque eu gosto mesmo muito neste momento do meu corpo. Pronto, mas já fizeste uma recaustagem, digamos assim. Exato, ainda tenho que voltar aqui à alimentação mais saudável, já estou com uma alimentação saudável, mas ainda quero mais, e o exercício físico. Tenho muito com 4 filhos, mas preciso mesmo de ser consistente. Exercício físico com 3, 4 e tu tens 3. Exato. Claro, mas o que eu estava a dizer, temos de aceitar que isto faz parte, toda a gente passa por isto, não há milagres. Os Instagrams e revistas, sei lá, sim, mostram muito um lado muito cor-de-rosa das coisas, mas as coisas não são assim. Exatamente, há muitos filtros. Nem tudo o que parece é, no fundo. Exato. Pronto. E nós estamos aqui para ajudar a solucionar, de facto. E, de facto, as nossas cirurgias ajudam muitas pessoas a reencontrarem-se consigo mesmas e a voltarem muito àquilo que já foram. Mas claro que ficam marcas exatamente, da história que passou, e eu acho que nem é bom apagar essas marcas, que as coisas aconteceram. Exatamente. Houve muita gente que me disse assim: Marta, mas havia necessidade de tu fazeres uma abdominoplastia, mas porquê? Porquê que estás a fazer isso? Eu tinha muita pele flácida, ok? E não conseguia tirar esta gordura daqui, e eu pensei: não, eu preciso, mas isto não é só para mostrar, isto é para mim mesma, não é só para eu olhar ao espelho e dizer, não, assim sim, estás ok. Não, era para mim, sabes? Isto mexia muito com o meu psicológico. E isso é, como é que devemos dizer, a motivação certa para fazer uma cirurgia. Exatamente. Isto é para nós, é para nos sentirmos melhor, mas não vamos apagar a história
não, que é nossa, não é? Nem queremos, acho eu. Eu não quero pagar, Mas, está tudo tipo, bem. exato. Mas é para nos sentirmos melhor. E se eu tenho essa possibilidade, Exatamente, e vestirmos uma roupa e sentirmos-nos bem. A maternidade não tem por que pagar isso, não é? Exatamente. E nós estamos aqui Exatamente. para ajudar, dentro do que conseguimos, claro. olha, e se tu pudesses deixar uma mensagem às mulheres que nos estão a ver, às mães principalmente que nos estão a ver neste momento, o que é que tu dirias? Acima de tudo, para cuidarem de vocês próprias. Para não ligarem muito às opiniões alheias. Acho que para seguirem o vosso próprio instinto, para seguirem o vosso coração, para fazerem aquilo que vos faz bem. E estão a fazer um ótimo trabalho com os vossos bebés. É isso e mesmo. tudo é válido. Olha, eu quero agradecer-te por trazeres aqui este lado tão humano para um tema que muitas vezes é julgado, é mal compreendido também, porque ainda Sim, já começa a ser melhor. já começa a ser melhor. Já foi pior, exatamente. portanto eu tenho esperança que o futuro ainda seja melhor. É um caminho, exatamente. Exato. Muito obrigada. Nada, um beijinho. Obrigada eu.